pelo sinal cruz, Deus nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Vamos ao ofício de leitura. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Exortai-vos cada dia uns aos outros, até o dia que se chama hoje. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, clamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos, clamemos o Senhor. Pois grande Deus é o Senhor e maior que todos os deuses. Suas mãos estão nas profundezas da terra, e pertence-lhe os cimos das montanhas. Ele é o mar, foi ele quem o fez. Ele é a terra firme que tuas mãos formaram. Vinde, oremos-nos em terra, oremos o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem as minhas obras. Durante 40 anos, esta geração me desgostou, e eu disse, um povo de coração transviado, que não atinou com os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu rebanho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Escutemos a voz que chama o povo para sair do Egito do pecado e, seguindo o caminho do deserto, olhamos humildes a palavra. Vamos todos guiados pela esperança, confiados no braço do Deus forte, entre as luzes e sombras do caminho que nos conduz à terra prometida. Desde o Nilo ao Jordão vai caminhando este povo de Deus que reza e canta. Convertido, o maná na Eucaristia e o deserto em doce paraíso. No alto do Calvário, a cruz proclama a nova lei do amor e da justiça. Ao lado do Senhor está aberto, como fonte perene de água viva. Oremos o Pai onipotente e seu Filho, Senhor que nos salvou. E o Espírito de Deus, em fogo ardente, purifica e renova os corações. Os nossos pais nos contaram as obras do Senhor, maravilhas, que Ele realizou. Estas coisas aconteceram para nos servir de exemplo. Escuta, meu povo, a minha instrução, presta ouvido às palavras da minha boca. Vou falar em forma de provérbio. Vou revelar os mistérios dos tempos antigos. Ouvimos e aprendemos, e nossos pais nos contaram. Não o ocultaremos dos filhos, narraremos à geração futura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. Estabeleceu um preceito em Jacó e fixou uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que o ensinassem a seus filhos para que o saibam a geração seguinte e os filhos que haviam de nascer. Ergam-se, transmitam a seus filhos para que ponham em Deus a sua confiança e não esqueçam as obras do Senhor, mas guardem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, geração rebelde e obstinada, que não teve coração reto, nem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, na linha dos arqueiros, debandaram no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram-se a cumprir a sua lei.
esqueceram os seus feitos gloriosos e os prodígios que lhes mostrou. À vista de seus pais, realizou maravilhas em terra do Egito, no campus de Soão. Dividiu o mar e fê-los passar. Conteve as águas como uma muralha. Guiou-os de dia com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e dessedentou-os com água abundante. Fez brotar rios das pedras, fez correr água em torrentes. Os nossos pais nos contaram as obras do Senhor e as maravilhas que Ele é. Os filhos de Israel comeram o maná e beberam da água saída do rochedo. Mas eles continuaram a ofendê-lo e revoltar-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, reclamando o alimento conforme os seus apetites. Murmuravam contra Deus e diziam: acaso poderá Deus pôr a mesa no deserto? Ele feriu a rocha e a água brotou, e correram mananciais abundantes. Poderá também dar pão ou servir carne ao seu povo? O Senhor ouviu estas coisas e indignou-se. Ateou-se o fogo contra Jacó. E inflamou-se a ira contra Israel, porque não haviam tido fé em Deus, nem confiança na sua proteção. Deu as suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância. Fez soprar no céu o vento leste e dirigiu com seu poder o vento sul. Fez chover sobre eles carne como grãos de poeira. Aves tão numerosas como as areias do mar caíram no meio do acampamento ao redor de suas tendas. E eles comeram até a saciedade. Assim satisfez os seus desejos. Ainda não haviam satisfeito o apetite, ainda tinham a comida na boca, quando a ira de Deus se desencadeou contra eles. Semeou a morte entre os mais fortes e abateu os jovens de Israel. Os filhos de Israel comeram maná e beberam da água saída do rochedo. Recordavam-se que Deus era seu Redentor. Apesar disso, continuaram a pecar e não acreditar nos seus prodígios. E ele pôs fim aos seus dias com um sopro e aos seus anos com inesperado terror. Quando os castigava, eles o procuravam, tornavam a voltar-se para Deus e recordavam-se de que Deus era o seu protetor, o Altíssimo, o seu Redentor. Eles, porém, enganavam-no com a boca e mentiram-lhe com a língua. E seu coração não era sincero, nem eram fiéis à sua aliança. Mas ele, compadecido, perdoava o pecado e não os exterminava. Muitas vezes reprimindo a sua cólera, e não executava toda a sua ira. Lembrava-se de que eles eram carne, um sopro que passa e não volta. Recordavam-se que Deus era o seu Redentor. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, que é benigno e misericordioso. Naqueles dias, toda a comunidade de Israel levantou a voz em altos brados, e o povo passou aquela noite a chorar. Os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes dizia: antes tivéssemos morrido no Egito ou perecido neste deserto, que nos leva o Senhor a essa terra onde seremos mortos ao fio da espada e onde as nossas mulheres e nossos filhos ficarão cativos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão prostraram-se por terra diante de toda a comunidade dos filhos de Israel.
Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, que eram dos que tinham explorado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: terra que atravessamos em exploração é um excelente país. Se o Senhor nos for propício, fará que entremos nele e nos dará uma terra onde corre leite e mel. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem temais o povo dessa terra, que será para nós como pão. A sua sombra protetora já os abandonou, ao passo que o Senhor está conosco. Não os temais. Já toda a comunidade falava em os apedrejar, quando a glória do Senhor apareceu na tenda da reunião a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando continuará esse povo a ultrajar-me? Até quando se recusará ele a acreditar em mim, apesar de todos os sinais que realizei no meio deles? Vou feri-lo, peste, destruí-lo, e farei nascer de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios souberam, pelo vosso poder, fizeste sair do meio deles este povo, e já o disseram aos habitantes desta terra. Estes ficaram a saber que vós, Senhor, estáis no meio desse povo, e vós deixais contemplar face a face, e que vossa nuvem está sobre eles, e que avançais à sua frente de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizesses perecer este povo, como se fosse só homem, então as nações que ouviram falar de vós diriam: o Senhor não foi capaz de levar este povo à terra que lhe prometera com juramento, e por isso matou-o no deserto. Mostre-se agora como é grande o poder do meu Senhor. Segundo a vossa palavra, o Senhor é paciente e cheio de misericórdia. Perdoa a culpa e a ofensa, mas não deixa nada impune. Antes, castiga a falta dos pais em seus filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoai o pecado deste povo, segundo a vossa grande misericórdia, como lhe perdoaste desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme teu pedido, mas pela minha vida e pela glória do Senhor que enche a terra, todos os homens que viram a minha glória e os sinais que realizei no Egito e no deserto, e já me puseram 10 vezes à prova e não escutaram a minha voz, jamais verão a terra que eu prometi, um juramento a seus pais, como não haverá nenhum daqueles que me desprezaram. Quanto ao meu servo, Caleb, tem outro espírito e me seguiu fielmente, fá-lo-ei entrar na terra que visitou, e os seus descendentes possuí-la-ão. Uma vez, porém, que o Amalecita e o Cananeu habitam no vale, voltai para trás amanhã e parte para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não está sempre a repreender, nem guarda ressentimentos. Como um pai se compadece de seus filhos, sim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe que somos formados e não esquece que somos pó da terra. Como um pai se compadece de seus filhos, e o Senhor compadece os que o temem. Vede, meus irmãos, como é admirável passar de uma festa para outra festa, de uma oração para outra oração, uma solenidade para outra solenidade. Aproxima-se agora o tempo que nos traz e dá a conhecer um novo início, o dia da Santa Páscoa, que o Senhor foi imolado. Seu alimento, nos sustentamos como do manjar da vida, e a nossa alma se delicia no sangue precioso de Cristo, como nunca foi. E todavia, sempre temos sede desse sangue, sempre o desejamos ardentemente, mas o nosso Salvador está perto dos que têm sede. Na sua grande benevolência, convida todos os corações sedentos
para o grande dia da festa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sempre que dele nos aproximamos para beber, ele nos mata a sede, e sempre que pedimos, podemos aproximar-nos dele. O fruto espiritual desta celebração festiva não se limita apenas a um tempo determinado. Nem a sua voz esplendorosa conhece o caso, mas está sempre pronto para iluminar as almas daqueles que o procuram. Continuamente exerce a sua influência sobre todos aqueles que têm a alma já iluminada e dia e noite meditam na Sagrada Escritura. Estes são como aqueles homens que o Salmo proclama bem-aventurado, quando diz: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta com os maldizentes. Antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Portanto, irmãos caríssimos, aquele mesmo Deus que desde o princípio instituiu para nós esta festa, nos concede a graça e o podemos celebrar cada ano. Ele, que para nossa salvação entregou à morte seu próprio Filho, pelo mesmo motivo nos proporciona o dom desta santa solenidade que não tem igual em todo o curso do ano. Esta festa nos sustenta no meio das aflições do mundo. Por ela nos concede Deus a alegria da salvação e da fraternidade, reunindo-nos a todos espiritualmente na mesma assembleia festiva, na mesma comunidade de oração e ação de graças. Pela admirável bondade de Deus, reúnem-se para celebrar esta solenidade os que estão longe e sentem-se unidos na mesma fé, os que estão corporalmente distantes. Esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me hei de levantar como testemunha. Então darei aos povos lábios puros, para que, unidos numa só fé, invoquem o nome do Senhor. Quando eu for levantado da terra, atrairei tudo a mim. Então darei aos povos lábios puros, para que, unidos numa só fé, invoquem o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, que preparaste os auxílios necessários à nossa fraqueza, fazei que os recebamos com alegria e manifestemos na nossa vida seus frutos de santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Obrigado pela